voltando, né, pessoal? Havia saído aí a transmissão. Então vamos lá, amanhã, sábado, beleza? 5/10, das 9 às 17 horas, super aulão no processo concurso de Águas Claras, toda a matéria básica para o concurso de AGPEM e também específica, AGPEM e PCDF. Você que também está fazendo outros concursos, vá, porque só o básico vale a pena, são R$ 20 mais um brinquedo. Você vai ter português, raciocínio lógico, atualidades, beleza? E muito mais para a tua aprovação. Tranquilão? E hoje, pessoal, aqui eu vou passar para vocês um pouco sobre a jurisprudência da lei de execução penal. Você quer se tornar um guarda, né? Você quer se tornar um agente prisional, um agente de segurança penitenciária, é necessário que você domine as súmulas a respeito da execução penal. Súmulas do STJ e do STF. Aí, ó, agente Souza, parceirão, Jaque ligeiro aí, a Jaque eu sigo a Jaque é uma aluna que eu sigo, né? Porque ela é disciplinada pra caramba, acorda cedo, mete o pé, organiza, estuda. Eu também tô apanhando aí, Jaque, estudando Código de Processo Civil, Nossa Senhora, pelo amor de Deus. Mas sigamos, beleza? Vai dar certo para todos. Então, olha só, nessa pegada aqui, meu irmão, vamos lá, Souza, a gente vai falar sobre as súmulas do STJ para a execução penal, para quem faz concurso da DPEM, quem vai fazer a GPEM, quem faz PCDF, presta atenção, OAB, beleza, e outros. Olha só, a súmula que nos interessa é de número 40, o que ela diz? Que para a obtenção dos benefícios de saída temporária e o trabalho externo, considera-se o tempo de cumprimento de pena em um regime fechado. Então, olha só, gente, o que essa súmula, que é uma súmula antiga, uma súmula de 92, ela está informando que para haver a saída temporária, que é aquela decisão que o juiz permite que o preso saia por até 7 vezes, né, até 5 dias, 7 vezes até 5 dias, completando 35 dias, com intervalo de 45 dias de uma saída para a outra, tranquilo, de uma saída para a outra. Essa situação aqui, a súmula vem informar que essa saída temporária, ou trabalho externo, que é aquele trabalho externo, que é no caso do condenado, que está no regime fechado, em obras e serviços públicos, e o trabalho do preso não é um contrato como o trabalho livre, né? Ele é um trabalho em posição, um trabalho obrigatório, ele não é forçado, mas ele é obrigatório, e a não realização do trabalho incorre em falta grave, por exemplo, ok? Ficar de olho nisso aí. Então, a saída temporária do trabalho externo, aqui pela súmula 40, deve estar no regime fechado, beleza? A súmula 192, por sua vez, o que ela já traz? Ela diz que o juízo da execução penal do Estado, ele vai executar as penas impostas pela Justiça Federal, pela Justiça Militar, pela Justiça Eleitoral, quando recolhidos nos estabelecimentos estaduais. Então, o que você tem que saber? Eu tenho uma justiça comum ordinária, que é composta pela Justiça do Estado e a Justiça Federal. Eu tenho uma justiça especializada, que no caso aqui, nós estamos falando da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral. E ele quer dizer isso. Se for um preso da Justiça comum ordinária federal, beleza, ou da Justiça Especializada Militar ou Eleitoral, se ele estiver cumprindo no estabelecimento penal estadual, o juiz responsável é o juiz da execução penal do Estado, tá? É ele que é responsável pela súmula 92. E aí, gente, o próprio mestre Rogério Sanches alerta que, em contrário senso do entendimento dessa súmula, ou seja, fazendo uma leitura inversa, se um preso estadual estiver no estabelecimento penal federal, quem vai estar executando a pena dele é o juiz federal, tá? Então, preso, ó, onde o preso está, é o juiz de lá que vai executar a pena dele. Fica de olho nisso aí, tranquilo? Por que a justiça militar, né, a justiça eleitoral estão executando a pena, sendo justiça especializada, pela LEP? Porque não tem uma norma própria. Se tivesse uma lei própria especializada nesses ramos, era ela que ia valer. Aí a LEP abraça de maneira geral. A LEP só não abraça medida socioeducativa, que, para tanto, existe uma lei chamada SINASE, 12.594, do ano de 2012. Cuidado para não confundir, beleza? Então vamos aqui para a súmula 341. A frequência a curso de ensino fundamental, de ensino formal,
é causa de remissão de parte do tempo da execução do regime fechado ou semiaberto. Então, cuidado, gente, porque lá na norma, no primeiro início, ela fala lá do trabalho e da educação para o regime fechado. E aqui ele diz fechado e semiaberto. Fica de olho nisso, beleza? Então, quem é que vai ter uma remissão? O perdão de parte do tempo da pena por ensino formal, seja fundamental, seja médio, seja superior. E pode ser, inclusive, o ensino à distância. A própria LEP traz isso aí, tranquilo? E lembrando que no campo ainda jurisprudencial, nós temos a questão da remissão em virtude da leitura. Não está expressa na LEP a jurisprudência, a leitura de uma obra com uma resenha ao final, num prazo entre 20 e 30 dias, pode fazer a remissão de até 4 dias. A leitura de 12 obras com as respectivas resenhas, beleza, num prazo de 12 meses, pode haver a remissão de até 48 dias. A jurisprudência entende isso. E ainda temos a figura da remissão por coral, tá? Espírito Santo, um apenado participava do coral e entendeu ser uma atividade cultural e assim houve a remissão. E outra ainda, temos uma jurisprudência que os agentes prisionais de um determinado presídio, essa do coral agora fiquei na dúvida se é a do coral ou se é essa que eu estou falando que foi no Espírito Santo, agora eu estou na dúvida, mas o fato é esse, tá? Qual é o fato? Os agentes prisionais tiravam o preso nos domingos para dar um grau na viatura deles, no próprio carro dos agentes e na viatura também lá do sistema prisional. E aí o que aconteceu? Eles tiravam ele para lavar carro, tá? Aí o que aconteceu? O diretor não sabia e nem o juiz da execução. E aí isso chegou ao conhecimento depois da justiça. E aí esse trabalho que não foi autorizado pelo diretor nem pelo juiz da execução vai servir para remissão? Sim, tá? Então, sendo agentes prisionais, né, emblemas estatais, né, servidores do Estado, atuando na segurança e ele retirando o preso para tanto, também vai haver a remissão. Jurisprudência, beleza? Olha só, a súmula 439 diz o seguinte, que admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que a decisão seja motivada. O que é isso, gente? O exame criminológico, ele era obrigatório até 2003, e aí veio uma mudança legislativa e ele perdeu, ele tinha esse caráter de obrigatoriedade, aí ele perdeu esse caráter. E aí foram perguntar, ele existe, ele é inconstitucional, ele não é? E aí sim, ele ainda tem validade, desde que ele seja motivado pelo juiz da execução, ele guarda a cláusula de reserva jurisdicional. Gente, eu estou até falando assim, tentando evitar falar gírias, eu fui até advertido que eu falo muito palavrão, né, dando aula. Eu estou tentando me controlar quanto a isso, não é fácil. Dar aula sem falar palavrão para mim, estou morrendo aqui por dentro, mas segue o barco. Então o que acontece? Falou para tu, o exame criminológico, o que é o exame criminológico? Ele é uma espécie do gênero exame de personalidade. Eu tenho para individualizar a pena a comissão técnica de classificação, CTC. A CTC analisa antecedentes e a personalidade. Dentro do estudo de personalidade, eu tenho um exame específico, que é o criminológico, que eu vou utilizar, no caso, eu falo eu, né, mas é o juiz da execução que determina de maneira motivada. Ele vai ser utilizado para, no caso, por exemplo, de uma progressão de regime. Eu quero entender o nível de temibilidade. Este apenado, ele tem condições de estar no seio social, essa que é a ideia, tá? Então, não confundir o exame criminológico com o exame, né, feito lá de quê? Da retirada do DNA, quando o crime for de grave ameaça ou violência à pessoa, beleza? Ou se for o crime hediondo, tá? Deixa eu até abrir aqui a LEP seca para ajudar aqui no artigo. Estão chegando aí, galera? Boa noite, Jefferson. Boa noite, galera. A gente está falando, tá? Isso. Se aparecer juiz da causa, tá errado, né? Porque não é o juiz da causa, é o juiz da execução, né? A banca deu certa, Jaque? Não, né? Porque, na verdade, é o juiz da execução. A causa foi anteriormente, né? Agora, onde não tiver juiz da execução, dá sentença que vai executar, correto? Mesma maneira lá na infância. Olha, gente,
O artigo 9A, o que você tem que ficar de olho? Condenados pela prática de crime doloso que tenha grave ameaça ou violência à pessoa, ou qualquer dos crimes previstos no artigo 1º da Lei 8072, ou seja, os hediondos. Ele não disse aqui os equiparados de tortura, terrorismo e tráfico. Ele não disse, ele só disse os hediondos e o de grave ameaça ou violência à pessoa. Lembre-se que a tortura entraria aqui, porque ela tem uma grave ameaça ou violência, né? Ela vai ter isso aqui, a depender do caso. Mas ele disse aqui expressamente, do artigo 1º, e uso de grave ameaça ou violência contra a pessoa. O artigo 1º, lá da Lei de Crimes Hediondos, da Lei 8072, ele guarda aquele mnemônico muito conhecido, o Genepi testou o Rolex falso do policial, né, Xuxa. Por que isso tudo? Genepi de genocídio, epidemia, o resultado morte, né? Testou, aí vem de extorsão, depois temos o estupro, latrocínio, Rolex, né? O homicídio qualificado, tem também essa situação. Eu tenho também lá, quando ele fala assim, do policial, é porque a posse ou porte de arma de fogo de uso restrita, desde 2017, também é crime hediondo, tá? E quando diz Xuxa, é porque a exploração sexual de crianças e adolescentes também é crime hediondo. É uma maneira de você pegar isso aí, ó. Depois tenta pegar esse mnemônico aí, beleza? Nosso PDFzinho lá, que a gente pega o livro aí dos melhores, né? Hoje mesmo eu estou estudando aqui pra caramba LEP, para chegar voando amanhã lá no aulão, né? Tem que chegar de voadora, né? O mercado de professor é concorrido, você tem que estar cada vez mais qualificado, né? Pensando mais no aluno, estudando, se pondo no lugar do aluno. Então, voltando. Exame criminológico pode? Pode, desde que motivado pela autoridade judiciária, que é aquele juiz da execução penal. Onde não tiver o juiz da execução, o da sentença vai ser o da execução, tá? Beleza. Aí se liga. Eu tenho um outro exame, que é o exame de DNA, que é o exame, olha o nome, gravei. Eu tive que dividir as palavras. De desoxirribonucleico com técnica indolor. Olha que maneira. Pega-se o DNA. É obrigado aquele condenado a permitir? Não, porque ele não é obrigado em virtude do nemo tenentum se detegere. Ninguém é obrigado a produzir prova contra si. Contudo, se ele urinar, contudo, se ele cortar o cabelo, isso pode ser pego e dali fazer o exame do ácido de desoxirribonucleico de técnica indolor. Qual exame é esse? É para quê? Para aqueles que praticaram, condenados que praticaram crimes de grave ameaça ou violência à pessoa ou crimes hediondos. Os equiparados estão fora aqui. Então esse teste, ele não é o mesmo teste feito, beleza, do exame criminológico. Cuidado com a súmula, beleza? Legal. Outra coisa bacana aqui pra gente é a súmula 471. Os crimes hediondos, ou seja, aquele da 8072, e os seus assemelhados, tráfico, tortura e terrorismo, cometidos antes da vigência da lei. Ai meu Deus. Lei 1164 de 2007, vão estar sujeitos ao artigo 112 da LEP, ou seja, antes dessa lei de 2007, ele vai receber a progressão de 1/6, previsto lá no 112 da LEP, que o teu critério objetivo e critério subjetivo. O objetivo é o tempo de pena, o subjetivo é o bom comportamento carcerário dado ali pelo diretor, né? E é o que você tem que estar sabendo. Então, se é um crime hediondo e é um crime equiparado ao hediondo anterior a essa lei de 2007, eu vou aplicar o quê? Eu vou aplicar a questão que envolve o quê? A progressão em 1/6 da pena, e não nos 2/5 e nos 3/5 trazidos aqui depois desse ano, beleza? Ficar de olho nisso aqui, para você não rodar na tua prova, tranquilão? Beleza. Lembrando que a progressão dos crimes hediondos e nos equiparados é 2/5 primário e 3/5 se for reincidente, beleza? Ficar de olho nisso aí. Olha só, súmula 520, também do STJ. O benefício de saída temporária, ou seja, aquela que o juiz permite para interação social, para visitar a família, no âmbito da execução penal, é um ato
jurisdicional insuscetível de delegação à autoridade administrativa. O que é isso? O juiz não pode passar por diretor de estabelecimento, né, o poder de conceder a saída temporária. O diretor de estabelecimento, ele concede a permissão de saída. Eu tenho o gênero, autorização de saída, com duas espécies. Permissão de um lado e autorização de saída, e saída temporária do outro. Ó. Autorização de saída, gênero, espécie uma. Aqui, permissão de saída, diretor de estabelecimento. E essa aqui, só juiz, saída temporária. Aqui, o juiz pode fixar um calendário. Ele fixou o calendário e entrega para o diretor, mas o calendário foi o juiz que fez e ele que acompanha. Ele não pode delegar isso. É um ato que guarda a chamada cláusula de reserva jurisdicional. É isso aí, galera. Dá um coraçãozinho aí para dar uma moral pra gente. Obrigado. Mário Henrique, candidato a conselheiro tutelar aí, galera, Taguatinga. Você que está precisando votar alguém, ó. Entra aí, Mário Henrique aí, dá uma olhada aí. Cara bom, trabalha lá no Social Educativo. Tem um trabalho bacana aí em Taguatinga. Na luta aí para ser eleito aí conselheiro tutelar. Então, legal. Outra aqui, galera. Súmula 533. O reconhecimento da prática de falta disciplinar no âmbito da execução penal é imprescindível a instauração de PAD, procedimento administrativo, pelo diretor do estabelecimento, assegurado o direito de defesa, a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado. Olha só que bacana é essa. Gente, eu sou servidor público e vocês também serão. Quando a gente responde o procedimento administrativo disciplinar, pela súmula vinculante número 5, não é obrigatória, né, a presença de advogado ou defensor. Por que ele falou advogado constituído? Aquele que tem uma procuração, que está lá constituído, ele é o causídico daquele cliente ali. Para ser advogado, você precisa estar inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, na seccional do teu estado. No meu caso, por exemplo, eu sou aprovado na primeira e na segunda fase da OAB. Mas eu não sou advogado porque eu me inscrevi, mas eu ainda não tive lá, né, a validação da minha inscrição. Havendo essa validação, aí sim eu seria advogado. E aqui, nesse PAD, lá na falta grave, lá nos estabelecimentos penais, exige advogado. É exceção. Porque, em regra, o professor Paiva está aí, que dá aula de administrativo, ele sabe que o procedimento administrativo disciplinar para servidor, em tese, e outros, ele não necessariamente, ele não obriga a presença de advogado nem de defensor. Mas se for o PAD da falta grave, sim, porque ali vai tolir a liberdade que já está tolhida. Por tratar de mais uma retirada de liberdade, aí exige essa figura do advogado ou defensor, trazido aqui pela súmula 533 do STJ, beleza? Paiva, já convidei o pessoal todo aqui para estar amanhã com a gente aí no aulão, aí no processo concurso, beleza? Vamos para cima. Súmula 534. A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para progressão de regime de cumprimento de pena, ao qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração. Lembrem-se que no passado falava que perdia tudo, né? Hoje não, no máximo lá 1/3 que vai perder, né? Não é tudo, beleza? Ficar de olho nisso aí. Outra coisa, a 535, por sua vez, diz o seguinte, que a prática de falta grave não interrompe o prazo para comutação de pena ou indulto. Aqui tem um mistério. Olha, o indulto, ele é capaz de ser... A falta grave pode interromper o indulto, sim, desde que o decreto do indulto traga expressamente previsto que não pode ter falta grave aquele que vai receber o indulto. Isso aí tem uma jurisprudência, foi cobrado numa questão da Banca CESP no ano de 2015, tá? Olha, o indulto, em regra, ele não perde o indulto, a falta grave não interrompe o indulto, não interrompe, é a regra. Mas se o indulto trouxer expressamente que a falta grave interrompe. Por que a falta grave não interrompe o indulto, o livramento condicional, a comutação de pena? Não interrompe por falta de previsão legal. Se surgir uma norma, um artigo novo, uma inovação legislativa que faça, essa é a justificativa da jurisprudência e da doutrina, tá? Então fica de olho. Comutação de pena, não interrompe. Beleza. Livramento condicional, não interrompe. Indulto, não interrompe.
Porém, se o indulto vier expressamente no seu decreto que a falta grave interrompe, ela vai ser interrompida. Olha que maneiro, hein? Fica de olho nisso aí. Olha outra aqui, ó. 562. É possível remissão de parte do tempo de execução da pena do condenado no regime fechado e semiaberto, que desempenha atividade laborativa, ainda que extramuros. Ou seja, o semiaberto ele já está livre, né? Ele está dizendo, ele está fora do estabelecimento, né? E ele tem um horário de retorno. E aí esse trabalho ele vai ser utilizado para descontar parte do tempo da pena, né? Ficar de olho nisso aí. Olha a 617. A ausência de suspensão ou revogação do livramento condicional antes do término do período de prova enseja a extinção da punibilidade pelo integral cumprimento da pena. Ó, não houve a suspensão nem a revogação do livramento e ele teve aquele período de prova, cumpriu, ensejará a extinção de punibilidade, salvo engano, do artigo 107 do Código Penal Brasileiro. Tá? Ficar de olho nisso aí, belezinha? Então foi tranquilo, tá? Quais são as súmulas que você tem que anotar para estudar? Ó? Novamente, falar aqui todas. A 40, 192, 341, 439, 441, 471, 526, 520, 533, 534, 535, 562 e 617. Essas são as súmulas importantes junto ao STJ, beleza? Agora, gente, vamos falar aqui um pouco das súmulas do STF. Quais são as súmulas que o STF trouxe aqui pra gente ficar bem de olho aqui quando se fala da execução penal? Só achar aqui já já. Tá aqui, ó. Não, essa não é 91, a partir da 91. Segura aí. E aí, galera, como é que vocês estão? Estão pegando firme aí pro AGPEM, na expectativa aí da PCDF? Vão fazer PM de São Paulo? Outras polícias de outros estados estão se preparando? Como é que vocês estão? Né? E o pessoal aí que vai fazer secretário de educação, né, para professor temporário, ou professor também efetivo, ficar de olho. Olha só, gente. Execução penal. Súmula número 9 do STF. O disposto no artigo 127 da Lei 7210 foi recebido pela ordem constitucional vigente e não se lhe aplica o limite temporal previsto no caput do artigo 58. O que está no artigo 127 que você precisa saber? Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até um terço, não é todo, né, que ele já é até um terço. Observado que está no 57, recomeçando a contagem a partir da data da infração, ficar de olho nisso. A súmula vinculante 26, o que ela diz? Para efeito de progressão de regime por crime hediondo ou equiparado, o juiz deverá analisar a questão da inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei 8072. A Lei 8072 já nasceu com uma grande constitucionalidade, que dizia que o regime era integral, tá? O cumprimento da pena em regime integral fechado. Então ele não ia progredir. Depois passou a ser do regime inicial fechado. Para o STF, as duas situações são inconstitucionais por estarem violando a individualização da pena. Uma ordem constitucional que a pena deve ser individualizada. A pena é individualizada em 3 momentos. A combinação dela, individualização legislativa. O legislador faz a pena, né, o crime é a pena. A individualização judicial, artigo 59. Essa individualização legislativa também é chamada culpabilidade formal, nas provas mais fodas, entendeu? Culpabilidade formal, essa individualização legislativa. Porque a culpabilidade material é aquela lá de 59, a segunda aqui, a judicial, tá? A judicial. Ficar de olho. Opa, desculpa. A culpabilidade material, não é essa aqui não, desculpa. A culpabilidade material é aquela lá onde tem na culpabilidade como elemento do crime. Que eu tenho a imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e inexigibilidade de conduta diversa. Então eu tenho a individualização legislativa, ou também chamada formal, a individualização judicial,
né, que é aquela do 59, querendo entender quem é a figura do delinquente, e eu tenho a individualização executória, na execução da pena, tá? E aí ele deve analisar, por isso que foi colocado como inconstitucional o regime integral fechado. Por quê? Eu tenho 3 sistemas conhecidos na questão da execução da pena. Eu tenho o sistema da Filadélfia, ou também chamado pensilvânico. Ó, lembra do Conde Drácula? Era um regime onde o preso era isolado o dia todo, só falava com agentes de segurança, guardas, e também com capelães, pessoal das igrejas, ok? Beleza. Depois eu vou para o sistema sistema alborniano, onde o preso trabalhava durante o dia e à noite era isolado e silêncio. E aí, por último, o sistema que o Brasil adota, o sistema progressivo. O preso começa num regime mais duro e passando a progredir para um regime mais brando, vedada a progressão per saltum. Mas eu tenho uma exceção da exceção da exceção, que pode haver a progressão per saltum, e a gente vai falar mais à frente aqui. Então essa é a súmula 26, ok? Ficar de olho nisso aí. Olha só. A súmula 56 diz o seguinte: a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado no regime prisional mais gravoso. Beleza. Só que ele deve analisar os parâmetros fixados no RE 641.320. Por que esse RE 641.320 ele trouxe parâmetros? Porque é o seguinte: o cara está no regime fechado, não tem vaga no semiaberto. Aí eu vou lá e coloco ele no aberto, negativo. Eu pego um do semiaberto e jogo para o aberto, e pego esse do fechado e passo para o semiaberto. Há um escalonamento. Em último caso, que vai haver a progressão per salto. Olha como é que tem aqui nesse RE. Ele tem teses. Quais são as teses? Tem que ficar de olho. Primeira situação: saída antecipada no sentenciado. Saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas. Então, vamos lá. Eu tenho lá um regime semiaberto que não tem a vaga para o que está no fechado. Eu vou lá e antecipo a saída de alguém do semiaberto. Segunda, liberdade eletronicamente monitorada, né, do sentenciado, né, que saísse antecipadamente ou fosse posto em prisão domiciliar. Porque são os 2 casos que admitem a prisão, a monitoração eletrônica, né? Lembra do TENDOR, saída temporária, e prisão domiciliar, conforme o artigo 146A lá da LEP. Beleza. 3. Cumprimento de penas restritivas de direitos ou estudo ao sentenciado que progredisse para o regime aberto. Beleza. Tranquilo. Aí depois ele coloca que o CNJ tinha que apresentar uma situação de como estava acontecendo. Beleza. Depois de um ano, um relatório. Então, houve todo um parâmetro para isso aí. Tem que ficar de olho nisso, tá? Então, a progressão per saltum, ela é vedada. Mas na exceção da exceção, nós temos essa jurisprudência que ela admite. Ficar de olho nisso aí. Beleza. Súmula 698. Não se estende aos demais crimes hediondos a admissibilidade de progressão de regime de execução de pena aplicada ao crime de tortura. Não se estende aos demais crimes hediondos a admissibilidade de progressão de regime da execução da pena aplicada ao crime de tortura. Essa súmula está superada, porque houve a declaração da proibição da proibição de progredir, né? A lei de tortura, quanto a lei de crimes hediondos, falava do regime inicial fechado, já chegava impondo. E os regimes da pena, a gente sabe que surge lá no Código Penal, salvo engano, no artigo 33, ou 31 ao 33, eu acho que é o 33, que é, qual é o parâmetro que eu tenho? O parâmetro é o seguinte: mais de 8 anos, regime fechado. Menos de 8, mais de 4, não reincidente, semiaberto. Se for reincidente, é fechado também. E menos de 4 anos, não reincidente, aberto. Porque se for reincidente, é semiaberto. Beleza? Então, ficar de olho naquilo ali. Então, essa súmula está vencida. Súmula 700, muito importante, tá, gente? Dentro da Lei de Execução Penal, no artigo 197, eu tenho o único recurso previsto dentro daquela lei, que é o agravo em execução. O agravo de execução, aliás, o agravo de execução. Esse agravo de execução, o que acontece? Ele está lá no artigo 197, mas ele não tem prazo, ele não tem um rito.
E a súmula 700 diz que é de 5 dias o prazo de interposição de agravo contra a decisão do juiz da execução penal. E aí o que você tem que saber? Que esse agravo de execução, ele adota o rito do rese, lá do 586 do Código de Processo Penal. O recurso em sentido estrito. O rese é um recurso que ele não tem efeito suspensivo. Então o processo continua andando, o agravo é interposto, mas o processo continua andando. Eu tenho uma exceção. A desinternação do artigo 176 a 179 lá da LEP, nesse caso há a suspensão. É o único caso que há a suspensão do processo dentro da LEP é a desinternação. Os demais casos não há suspensão, ok? E além disso, de 5 dias, porque eu uso a súmula 700. E o rito do rese. Então, ele não tem efeito suspensivo, mas ele também é chamado recurso diferido, né, no momento diferido. E o rese, ele cabe o juízo de retratação. O juízo de retratação do 589 do Código de Processo Penal. Gente, eu não sou bonzão nos artigos não, mas é porque eu estudei muito para a segunda fase da OAB e eu tive que gravar muitos artigos. Aí eu consigo lembrar assim, entendeu? No 589, lá, cabe o juiz de retratação. O que é isso? O juiz toma uma decisão, ele percebe que a decisão dele não é a mais adequada, ele pode não mais querer essa decisão. Ele pode desfazer a decisão que ele fez. O nome disso é juiz de retratação. Isso tem no rese. E tudo isso é aplicado no agravo e execução. Então, revisando. O agravo e execução está no 197 da LEP. Ponto. Ele não tem prazo e não tem rito. O prazo, a súmula 700 do STF diz que é de 5 dias, que é o mesmo prazo do rese. E aí a jurisprudência e a doutrina adota o rito do rese. Então ele é um recurso que ele pode ser chamado recurso de efeito diferido, né? Não tem efeito suspensivo, beleza? E ele tem esse prazo de 5 dias. Legal. Mas ele tem a exceção que no caso da desinternação daquele que foi ele está na medida de segurança, naquele caso há o efeito suspensivo. 176 é 179 da própria LEP. Beleza? Vamos para cima. Súmula 715 do STF. A pena unificada para atender o limite de 30 anos de cumprimento, determinado lá no artigo 75 do Código Penal, não é considerada para a concessão de outros benefícios, como livramento condicional, regime mais favorável à execução. Gente, o que é isso? O camarada, ele pode cumprir 30 de uma vez, mas se ele tomar 100 anos, a progressão, o livramento condicional vai ser analisado não em cima dos 30, e sim em cima dos 100, tá? Ficar de olho nisso aí. Beleza. Olha outra aqui, ó. Súmula 716. Admite-se a progressão de regime no cumprimento de pena, a aplicação imediata do regime menos severo nela determinada antes do trânsito julgado da sentença. Trata-se nos casos nos quais o réu, provisoriamente, ainda sem condenação transitada julgada, permanece tempo suficiente para pleitear uma progressão. O que ele está dizendo? Que eu não tenho execução antecipada da pena? Ele está dizendo que também eu posso ter uma progressão antecipada da pena. Porque ele está provisoriamente cumprindo. Se já alcançar ali um período de progressão, ele pode ter essa execução provisória também. Tá? Essa que é a ideia aqui. Beleza? O material que me deu suporte para estar falando aqui para vocês, gente, é o material do IBEJ, né? Dos melhores cursos jurídicos desse país, e o livro do Fábio Roque e do Rogério Sanches. Tá? Beleza. Olha só. Súmula 717. Não impede a progressão de regime de execução de pena fixado na sentença, não transitado em julgado, o fato do réu se encontrar em prisão especial. Então, mesmo que ele esteja numa situação de prisão especial, vai cair na tua prova. A prisão especial não admite progressão? Errado, admite. Beleza? Súmula 40 do STJ, não faz parte para nós aqui. Já falei? Tranquilo. Galera, súmulas aí do STF eram exatamente essas. Vamos falar de novo aqui, ó. É a número 717, 716, 715, 700, 698. Dá uma lida no RE 641-320, que é a exceção, é o caso de exceção da progressão persal, que está nesse RE, recurso, né? Esse
recurso extraordinário, aqui lá na STF, 641-320 do Rio Grande do Sul, tá bom? O informativo é o 825, trouxe isso. A súmula vinculante 56, também, que trouxe essa situação, beleza? Caiu até na prova da OAB que eu fiz. Olha que sorte, né? Deus estava comigo. E súmula 26 do STF e súmula número 9, súmula vinculante 26 e súmula vinculante número 9. E a súmula vinculante número 5 não se aplica no PAD da falta grave. Beleza? Essa era a minha mensagem. Só trazer um pouco da jurisprudência que é muito cobrada nos concursos aí, no que tange a lei de execução penal, para a tua aprovação. Vão e vençam, e por vencidos não sejam conhecidos. Me adicione aí no Instagram aí, quem ligar o vídeo que não está no Insta, que é @prof.ravanleão, e minha lista de transmissão, caso você deseje nosso material em PDF gratuitamente, como a gente sempre distribuiu, é o 061 98509 8848, beleza? Tamo junto aí, ó. Coraçãozão aí pra gata. Beijo. Te amo muito. Vamos pra cima. Vai dar certo. Tranquilão?